A biblioteca que você vai conhecer hoje pertence ao professor de Direito Constitucional Luiz Carlos Martins Alves Júnior. Ele nasceu no Piauí e o amor pelos livros vem desde a infância, influenciado pela mãe, a avó e as tias, que eram professoras. Veja só. Luiz Carlos Martins Alves Júnior começou com a leitura de fábulas, depois passou para os livros de história. Acabou descobrindo o prazer de ler José de Alencar, Machado de Assis e Monteiro Lobato. Seus autores prediletos são Balzac, Shakespeare, Cervantes e Platão. Então, senhoras e senhores ouvintes e assistentes do programa Luminuras, sejam bem-vindos. Eu vou apresentar aqui alguns livros da minha biblioteca pessoal, mas aqui é a biblioteca pessoal profissional. A biblioteca pessoal literária, os livros pessoais literários, eles estão em outra biblioteca, em outro compartimento da casa. Os autores, alguns livros que são fundamentais, eu vou começar com o primeiro e provavelmente o mais importante autor ocidental da história, que é o Shakespeare, né? William Shakespeare. E com uma obra, Antônio e Cleópatra. Nunca vi nada mais belo que isso. Shakespeare. Aí vem o Rei Lear, né? Hamlet, né? Segundo um autor americano, Harold Bloom, o homem indivíduo ocidental nasce com Hamlet. Por quê? Essa tese de Harold Bloom. Que Hamlet, de fato, é a primeira peça em que o personagem dialoga consigo próprio. Em que a ideia de consciência individual. Quem primeiro faz isso na literatura ocidental é Shakespeare com a figura de Hamlet, né? Então, o Harold Bloom, ele diz que aí nasce o indivíduo, pessoa, um indivíduo autoconsciente, autorreflexivo. Porque, historicamente, o indivíduo sempre dialogou com os demais. Se nós pegarmos as tragédias gregas, greco-romano, mas as gregas, havia o coro, o indivíduo falava, estava dialogando com os outros. Com Hamlet, ele dialoga consigo mesmo. E aí nasce, na perspectiva desse autor, a ideia do homem, indivíduo, autoconsciente, autorreflexivo, né? Aquele que vai dialogar consigo próprio. Se eu falo de Shakespeare, eu não posso deixar de falar de Machado. É de Machado de Assis, uma das primeiras... Quando eu li As Memórias Póstumas de Brás Cubas, logo no póstumo, salvo engano, acho que essa foi a primeira obra que eu li de Machado de Assis. Uma obra muito difícil, uma obra muito densa. E me marcou. Eu deveria ter uns 10, 11 anos, talvez. Né? Era, né? Meus pais tinham, não essa aqui, obviamente, né? Essa aqui já é uma coleção recente que eu comprei. A outra está na casa da minha mãe, está com minha mãe, na casa dela lá no Piauí. E me marcou logo na abertura do texto. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. E aí ele começa toda a narrativa. Aquilo me marcou profundamente. A poesia, o lirismo em algo tão drástico. Ele conseguiu tirar daquele que é talvez seja o maior horror da imensa maioria de nós, e do homem ocidental sobretudo, que é o medo da morte, o receio da morte, enfrentar a morte. Ele transformou isso em lirismo. E de lá para cá, depois dessa obra, desse trecho, dessa frase de Machado de Assis, eu li, e eu acho que, não posso dizer se li toda a obra de Machado de Assis, mas tudo que me veio à mão e caiu na minha mão, que seja de Machado de Assis, eu procurei ler. Para não dizer que li toda a poesia de Machado de Assis, eu não frequentei muito, mas os contos, os apólogos, os romances, eu visitei quase todos. Então eu tenho aqui essa coleção, que é a obra completa de Machado de Assis, as suas 3 fases. A fase jovial, a fase um pouco mais madura, né? O realismo literário machadiano, a escrita fina,
o sarcasmo em criticar as instituições da República, do velho Império e da iniciante República. Né? Machado é muito irônico, muito fino, muito sofisticado, um autor fantástico. Quem mais? Um outro autor brasileiro também, um outro poeta, eu deveria ter trazido também, também que me agrada muito. Augusto dos Anjos. Ler Augusto dos Anjos é como receber um soco no estômago. Cada poesia é um gancho, é um punch que ele dá. E rico, fantástico, que traduziu na sua poesia, como todos os autores traduzem, muito de sua vida, das suas idiosincrasias, de suas experiências, de suas alegrias, de suas frustrações, de seus amores, desamores, enfim, né? Ele, por uma situação de saúde sua, de tragédias familiares, ele tem uma poesia mais de enxergar, trabalha muito bem as dores humanas, os sofrimentos humanos. Né? Cruz de Souza também, mas o Augusto dos Anjos, o soco dele no estômago é mais forte. Cruz de Souza também sabe dar soco no estômago, mas é diferente. Eles trabalham tragédias, mas aqui o gosto aqui sai mais amargo. A pancada aqui é mais forte, de Augusto dos Anjos. Não que Cruz de Souza também não saiba bater forte, sabe bater muito bem. Mas se eu tivesse que brigar, eu preferia brigar com Cruz de Souza. Aqui a pancada é mais dura. E aqui eu tenho textos que não são de direito, né, mas são textos que me ajudam a compreender o Brasil e a nós brasileiros. Há dentre eles, vamos pegar aqui o Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Ensina, trabalha, revela um modo de enxergar o Brasil, os brasileiros, todo aquele que, especialmente aqueles de origem nordestina, como é meu caso, do interior, do sertão do Piauí, eu me vi em muitas das páginas, vivenciei muito o que foi dito, que eu vejo aqui nessa obra Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Né? Então, certamente os pernambucanos, os paraibanos, esses se enxergam mais ainda, porque ele escreveu pensando nisso, muito naquela realidade, ele focou muito naquela realidade. Né? E quem quer compreender nós, Brasil e brasileiros, temos de ir lá em Gilberto Freire,